Neste episódio de A Quarta Parede, o nosso convidado é um apaixonado pela cultura e pelo teatro. Viveu durante muitos anos uma vida dupla, engenheiro de formação e ator de coração. Entretanto, teve que tomar uma decisão e decidiu seguir a sua vida artística. Neste momento, é diretor da companhia Cepa Torta e tem uma paixão imensa para divulgar a mensagem do teatro para o mundo. Connosco, Miguel Maia. Olá, Miguel. Olá, como estás? Estou ótimo, impecável. E tu, estás bem? Estou ótimo também, estou bem. Pronto para isto? Pronto, sempre pronto, claro. Muito bem, fantástico. Então, sem mais demoras, vamos quebrar a quarta parede. Miguel, fala-nos um bocadinho daquilo que tu fazes e de quem tu és. Então, eu dirijo uma companhia teatral chamada Companhia Cepa Torta, que está em Lisboa e que trabalha em diferentes áreas dentro do teatro, ou seja, trabalhamos com teatro de autor, trabalhamos na área pedagógica e também no teatro chamado Teatro e Comunidade, portanto, teatro feito em ambiente comunitário. E essencialmente o meu trabalho ali é algum trabalho de autoria quando faço encenações ou quando escrevo alguns textos para fazermos peças, e também algum trabalho de direção artística e de coordenação de projetos dentro da companhia de teatro. Muito bem. O que é o teatro de autor que estavas a falar no bocado? Sim, quer dizer, teatro de autor, quando eu digo teatro de autor, enfim, há algumas companhias que têm, digamos assim, dramaturgos residentes ou criativos que dentro da companhia são responsáveis pela criação de textos que são a base depois da obra artística. E no meu caso, eu tenho nos últimos anos sido responsável por criar os textos base ou as dramaturgias base, se quiseres, para muitos dos nossos espetáculos. E nesse sentido é que eu chamei-lhe de teatro de autor, ao invés de irmos procurar textos que existem para fazer adaptação. Essa componente de trabalho de texto achamos bastante importante, mas acabamos por remetê-la muito para um festival que nós temos a decorrer atualmente, que é o Esta Noite Grita-se, que é um festival de leituras de texto de teatro. E aí trabalhamos muito a dramaturgia contemporânea e clássica de autores diversos, portugueses e estrangeiros. Mas trabalho de autor, quando eu digo isto, refiro-me a trabalhos que eu faço dentro da companhia, que depois dão aso aos espetáculos. Portanto, muito obra original, de criação, daquilo que tu sentes e daquilo que tu queres passar para fora. Sim. E quando falas desse processo de criação, és só tu a criar ou tens ajuda de mais alguém contigo nessa aventura? É assim, são sempre processos colaborativos, não é? Imagina, eu posso às vezes criar uma base de texto, muitas vezes a partir de literatura, tenho feito algumas adaptações a partir de cruzamento de livros diferentes, mas depois há todo um trabalho plástico, um trabalho de interpretação, que é naquilo que é o meu trabalho, sempre colaborativo. Portanto, há uma espécie de cocriação contínua, mesmo muitas vezes vamos para os ensaios. Alguns dos projetos que eu fiz foram projetos de cocriação dirigida, digamos assim. Obviamente que a minha opinião era a última, claro, mas havia muita liberdade para improvisar em torno de um tema, ou de uma frase, ou de um texto pequeno, e depois aí, a partir daí é que se cria o espetáculo. Estás a ver? Okay. Nesse sentido é colaborativo. Um bocadinho legos, como se fossem os legos, montando peça a peça. É bastante legos. É um bocado uma maneira de trabalhar chamada em inglês, conhecida por devising, embora o devising seja muito horizontal em termos de hierárquicos, estás a ver? Mas o devising passa por tu criares o espetáculo nos ensaios e não tens propriamente uma matriz muito rígida de texto, tens algumas coisas que depois, com os ensaios e com as propostas dos artistas diferentes que estão envolvidos, vão fazendo, tu vais escrevendo. Portanto, o meu papel nessa altura é dirigir, encenar, mas também ir escrevendo, digamos assim, o guião a partir daquilo que são as bases que eu tinha e depois o trabalho que é feito ali na sala de ensaio. E como é que acabaste a fazer tudo isso? Portanto, desde a direção de Cepa Torta, a criares estas obras? Eu antes de me dedicar a 100% ao teatro, como tinha outra profissão, mas tinha sempre o chamamento do teatro e gostava de fazer e trabalhei em vários espetáculos e fiz, enfim, alguma formação, fui fazendo ao longo dos anos e a dada altura conheci uma companhia de teatro que estava a começar, amadora, em Odivelas, chamada Cepa Torta. Coincidência, não é? E liguei-me a eles, alguns deles ainda hoje estão nos órgãos sociais, mas são pessoas que têm outras profissões. E o que aconteceu foi depois
comecei eu a puxar essa carroça de levar a companhia para outros sítios e de começar a fazer um trabalho que eu queria que fosse consistente, cada vez mais consistente e profissional, e portanto a partir daí depois foi o resto da história, como se costuma dizer, mas foi assim. Muito bem. E o que é que te fez deixar a tua segunda vida, digamos assim, do trabalho de engenharia e tudo mais? Estavas aqui um bocadinho, penso eu, nesse conflito de engenharia versus arte, versus teatro. Sim, foi a história da minha vida. Portanto, quando eu acabei a escola secundária, assim, eu vivi no Algarve, na verdade no Algarve não havia assim tanta exposição digamos, a outro tipo de enfim, indutores para tu poderes experimentar outro tipo de coisa e pensares que há uma vida para além daquilo que tu fazes, que era a escola e pouco mais. E portanto acabei por ir para uma coisa de engenharia, engenharia eletrotécnica, mas desde cedo no curso, que era um curso bastante exigente, era no técnico e aquilo era bastante hardcore. Ouviste uns rumores sobre isso? Sim, ouviste uns rumores. E então aquilo era muito hardcore e fez com que eu procurasse, como eu sabia que aquilo não estava certo, procurasse coisas para fazer diferentes, não é? E comecei num curso no Chapiteau, em 98, um curso de expressão dramática, que eles tinham uns cursos de fim de tarde com outro professor de teatro e duravam um ano, 2 vezes por semana, coisa assim. E foi uma descoberta impressionante, porque logo nas primeiras sessões eu percebi que, como assim isto existe, não é? E foi de tal forma overwhelming, quer dizer, avassalador, melhor dizendo, que depois nunca mais deixei de fazer formação em diferentes sítios, na Gulbenkian, no IFIC, enfim, escolas de teatro que não eram aquele ensino formal da universidade na altura, mas que me permitiram ficar com uma ideia mais concreta e trabalhar mais a fundo algumas questões do teatro, e fui fazendo isso. Só que depois meteu-se uma coisa chamada vida, que é uma coisa que não sei se só ouviste falar, mas há pessoas que costumam ser afetadas por isto. É vida. E tipo, coisas... Contas para pagar, não sei se já sabes o que é. Às vezes aparecem uns números um bocado estranhos. Sim. É, não é? Pronto, e depois há uma cena que nasce, que são filhos também. Pronto, todo esse tipo de coisas que foram aparecendo e que foram coisas que, em questão dos filhos, então trouxeram uma felicidade extrema, mas também começaram, obviamente que man up, como se costuma dizer, tive que continuar a trabalhar. O que aconteceu foi que o nível de seriedade que eu queria do teatro não se coadunava com o trabalho, neste caso em engenharia, numa grande empresa, com algumas responsabilidades. E claro que eu poderia ter continuado a fazer teatro amador e tudo mais, ou a participar em algumas coisas profissionais como acontecia, mas não era aquilo que eu queria fazer. Então, por uma questão de sobrevivência, mesmo, não foi coragem nem nada disso, foi sobrevivência, tive que tomar essa decisão, que foi um bocado difícil porque estamos em Portugal. Não é? Estamos em Portugal e não há assim muita facilidade em viveres disso, especialmente do teatro, de um teatro que gosto de seja um teatro de pensamento, estás a ver? Para mim, senão não fazia sentido mudar, estás a ver? Está a sair da engenharia para depois ir para uma coisa que era uma fábrica também de entretenimento, não era isso que eu queria. Não, é super legítimo e acho ainda bem que existe, mas eu queria uma coisa mais que me desse a possibilidade de pensar o mundo enquanto fazia. E isso não dá dinheiro, não é? Quer queiramos, quer não. Tu tens sempre de depender muito de terceiros, e nomeadamente de financiamentos. E portanto é muito arriscado, mas pronto, desculpa se calhar a resposta foi muito longa, mas era preciso fazer este enquadramento e tomar esse risco. Pronto, e foi e mudei de vida completamente. Ir avante e fazer essa mudança. Sim. E nesses workshops que foste tendo, nesta aventura que começaste enquanto ator, sim. Não sei se na altura já estava na tua cabeça e vou ser diretor de uma companhia de teatro daqui a uns tempos. Sim. Houve algum mentor, houve alguém que tivesses cruzado caminhos, tivesse sido assim uma grande influência para aquilo que estavas? Quer dizer, logo sim, houve algumas pessoas que me marcaram um bocado no início. O meu primeiro professor de teatro, o Eduardo Fão, que é um autor brasileiro que agora está no Brasil, a Paula Freitas do IFICT, que estava com as aulas do IFICT, que é um instituto que formou muitos atores em Portugal no final do século passado e no início deste. O próprio João Mota na Gulbenkian, que eu fiz um curso de um ano com ele lá, que era um curso de preparação para formadores de expressão dramática, portanto, de um ano, e foi um curso que me marcou também bastante. Portanto, essas pessoas marcaram no início, mas depois fui trabalhando com várias outras e mais recentemente trabalhei nos primeiros sintomas, fiz uma oficina de teatro também de um ano com o Bruno Bravo, também foi muito, muito fixe. E pronto, depois essas ligações causaram a minha decisão para mudar. É mesmo isto, vamos à procura de algo diferente, vamos para o teatro, vamos criar, vamos fazer, vamos dar ao mundo a nossa paixão.
Sim, dar ao mundo, mas no sentido de... É um bocado egoísta, não é? Não sei se é dar ao mundo, é tipo conseguir exercer uma coisa que é natural. É tipo, sei lá, os animais têm que fazer coisas que são naturais para eles. E acho que nós também somos muito animais, às vezes esquecemos um bocadinho disso. E portanto, seguir esse instinto é mesmo muito importante. Mesmo muito importante. Portanto, decidiste seguir a loucura total. Sim, não é total. E um bocadinho aqui na brincadeira decidiste ser pobre. Não, é mesmo isso. Eu decidi ser pobrezinho, mas sim, pá, porque eu nunca mais voltei sequer a ganhar perto do que ganhava, percebes? Mas tenho conseguido aguentar algumas poupanças e tal, e a coisa tem-se dado. Mas se calhar acabaste por perder se calhar na parte financeira, mas ganhaste na parte pessoal. Sim, claro. Na parte da vida. Sim, opa, eu acho que assim, olha, às vezes é um bocado clichê esta coisa, e tal, os sonhos, e eu moro em uma cabana de certa forma. De todo, não é? Mas tem algum fundo de verdade, do género, tu deixas de poder fazer algumas coisas que fazias, mas depois tinhas um carro melhor, ou tinhas para quê? Depois ao fim do dia ganhavas um carro bem confortável, ou tipo, para quê? Não é? Porque não há ali nada que te... No fim do dia, ou quando esteres a morrer, tipo, tens que saber que fizeste o que podias, porque senão não vale a pena. Só por isso. Isso é outra coisa que eu também de vez em quando ouço falar, que é uma outra palavra que também anda muito por aí de vez em quando, que é o arrependimento. Acho que é outra palavra que também se conjuga aqui. Não sei se também já cruzou os teus ouvidos essa palavra. Acho que é muito por aí. O fazermos aquilo que achamos que temos que fazer, que é para depois mais tarde não nos arrependermos e termos aquilo que se chama, novamente se calhar um bocadinho no clichê, a vida preenchida. Sim, e a tua história, viveres uma vida de uma maneira tipo, não é uma coisa de fazer um check, estás a ver? É mais tipo, viveres de acordo com aquilo que o teu gut feeling te vai dizendo. E isso é super difícil para uma pessoa como eu, porque eu sou super... Eu, na verdade, não tenho um perfil para fazer o que fiz, porque eu tenho um perfil super organizado e super avesso ao risco. Eu sou muito avesso ao risco. E normalmente as pessoas que encontras neste meio têm que ter alguma vontade de risco, porque senão é difícil. E portanto eu tenho lutado para conseguir tirar esse lado de mim para o lado e ir em frente. Mas, nessa luta constante enquanto pessoa. E sempre quiseste ser ator? Sempre quiseste isto desde quando eras criança? Não, quer dizer, a criação artística fascinava-me. Artística, tipo, cinema, teatro, normalmente associado às artes performativas. Isso era o que me interessava. E ser ator também porque sentia que tinha algum jeito, tinha aquelas histórias que todos os atores têm, quando eram miúdos faziam teatros para os amigos e pronto, tenho essas histórias assim de fazer. Lembro-me quando estava na primária de fazer nas traseiras lá de uns pavilhões um teatro todos os dias igual com uma colega minha, que era uma coisa muito parva, eram duas pessoas que iam à casa bem e depois uma era engolida pela sanita mas depois os putos rebelavam-se a rir e eu não percebia porquê, mas a verdade é que ao repetir aquilo acontecia, corria sempre bem. Constante. E pronto, depois a partir daí foi continuar fascinado com isso. E depois tive a oportunidade de ficar, digamos, muito fascinado com algumas coisas que vi, tanto em cinema como em teatro. Teatro às vezes mesmo de escola, em que eu senti que havia ali uma coisa qualquer que eu não conseguia perceber, que não dominava, e que me fascinava muito, quase como uma espécie de mosquito que andava à volta da luz. Era um bocado assim, ficava assim, o que é isto? E atraía-me, e portanto nunca mais deixei de ter esta atração pela criação de um mundo à parte, numa sala ou num palco. Essa magia que acontece, que é muito esquisita, não é? Tu poderes ir para um sítio e de repente ficares... Acho que é fascinante. E tipo, poderes criar um mundo à parte. Portanto, não tinha que ser necessariamente como ator, podia ser como criador, como dramaturgo, mas eu sabia que queria propor ideias estranhas à vida, outro sítio. E que evento é que mais te marcou na tua vida? De teatro? Na tua vida ao todo? Meu Deus, isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que se calhar vou responder-te um bocadinho a puxar a brasa à sardinha do porquê que estou no teatro. Porque, quer dizer, se calhar eu vivi na minha infância numa zona, vivi no Algarve, eu nasci em Lisboa, depois fui para o Algarve, então depois vivi lá e vivi no campo, ao pé de Portimão, em Alvor, pé de Alvor. Então tinha assim tipo, era uma vivenda no meio do nada, tinha o campo toda à volta, e eu passava a vida a criar cenários e a criar personagens para mim, a fazer role-playing, de certa forma, de brincadeiras, que todos os putos fazem, né? Mas isso de alguma forma marcou-me, porque eu sinto que isso me exercitou bastante para
me preparou para o trabalho que eu faço agora. Portanto, nesse sentido, acho que a minha infância tive essa oportunidade de contacto com a natureza também, que se calhar hoje em dia é mais complicada de ter, e isso ajudou-me imenso. Mas em termos de facto, marcou muito uma ida ao teatro com a minha mãe, que a minha mãe foi um bocado responsável por eu estar a fazer o que eu estou a fazer agora. Ela levou-me a alguns sítios. Lembro-me de ter assim 3 coisas: o teatro nas escolas. Eu fui ver um espetáculo de teatro Príncipezinho, uma coisa normal que se fazia, ainda hoje se faz, né? Mas tenho uma imagem muito forte de ter ficado muito impressionado com o Príncipezinho, com o personagem, com aquele ser que não percebi bem se era uma pessoa ou se era outra coisa. E lembro-me de acabar o espetáculo e ficar a olhar, sentado ainda. Eles vieram agradecer aos familiares. Devia ser um rapaz com, sei lá, eu tinha pai aqui há 8 anos, assim, e ele devia ter 12 ou 13, não sei. Ele vinha agradecer à família, e lembro-me de olhar para ele e ficar muito tempo a observá-lo e tentar perceber o que é que era aquilo que tinha acontecido ali. Mas entender, ficar fascinado por aquilo. E depois foram concertos muito incríveis, que havia um ciclo de concertos de música clássica nas igrejas do Algarve. Ainda hoje em dia há um bocado essa tradição lá em baixo. Durante o verão eu fui muitos com a minha mãe e com o meu pai, e de alguma forma todo aquele ambiente cénico, aquela montagem, aquele dispositivo em que há primeiro um aquecimento em que os músicos começam a afinar os instrumentos. Exato. E por vezes era uma seca, porque é música clássica, mas foi depois incrível, e foi isso que me permitiu apurar o gosto, ou tentar ouvir de uma segunda vez. E depois, de certa forma relacionado com a música clássica, o filme do Amadeus foi uma coisa que me marcou muito quando eu era miúdo. Um filme extraordinário, do Milos Forman. E acaba por estar quase tudo claro, ligado, e eu fui ver. Ficar aqui um fio conector entre todas essas eventos. Sim, e esse filme é um filme super teatral. Aconselho toda a gente que nunca viu esse filme, que é um filme impressionante, com atores extraordinários, e é muito teatral na construção da história. E portanto esses momentos, digamos assim, marcaram-me e levaram-me um bocadinho onde eu estou agora. Então o que é que te motiva a acordar de manhã? Olha, motiva-me a acordar de manhã uma agenda que parece uma árvore de Natal. Como assim? Não, é no sentido em que pronto, o que acontece é que nós na companhia, provavelmente vamos ter a oportunidade de falar disso, mas eu gosto de sentir que uma companhia de teatro tem que provocar esse mesmo fascínio que eu tive quando era miúdo pelas artes performativas, pronto, essa atração, estás a ver? Portanto, o meu sonho, e eu acho que o sonho das pessoas que trabalham comigo também é esse, é que tenhamos uma companhia de teatro de porta aberta, que possa, sei lá, estamos a fazer um ensaio e há um miúdo que entra e vê um bocado o ensaio e fica fascinado com isso, e depois um dia quer se inscrever. Pode-se juntar. Não tem sido fácil, porque apesar de alguns apoios que temos tido, continuamos a estar no país que estamos. Acho que é uma ideia muito nobre. Sim, mas, não é, mas estás a ver, imagina, é só uma repetição. O Freud há de explicar isto muito melhor que eu, porque é uma repetição daquilo que eu senti e que foi positivo para mim, que eu queria que mais gente sentisse. E eu tenho tido a oportunidade, isto para te levar à resposta, de desenvolver projetos que são muito diferentes, mas que de alguma forma, como um todo, criam aquilo que é uma ideia do que é que deve ser para mim a nossa companhia de teatro. Pode haver outras que fazem outras coisas, mas tem que ter 3 componentes essenciais. Uma componente de criação original, que é o que me dá mais gozo, mas depois uma componente também muito importante, pedagógica, e trabalho com públicos de diversas idades, nomeadamente com o público mais novo, e nós temos um projeto muito grande pedagógico a decorrer em Maravilha, com 700 ou 600 e tal miúdos, e depois um trabalho mais ligado às pessoas de comunidades específicas, que nós estamos a desenvolver já há alguns anos no Alentejo, e que foi uma viagem impressionante, extraordinária mesmo. E portanto estas 3 pernas do tripé são muito importantes, porque de alguma forma criam uma ideia holística do que é o fazer teatral ou o fazer artístico, que é uma coisa que acaba por envolver outros, trá-los não porque é giro ir, ou porque é bom ir ao teatro, mas trá-los porque essas pessoas depois acabam por se fascinar ao ritmo delas para virem também participar, estás a ver? Sempre. Está tudo ligado àquela experiência que tiveste na infância. Eu acho que sim, mas claro que depois... Eu noto muito isso na forma como tu falas, como revês estes eventos, como contas, como... Sim, tu é que me pediste para falar de experiências marcantes, e acho que fomos parar aí. Portanto, o mérito é teu. de todo, Miguel. E aqui, se calhar, perdendo aqui um bocadinho do mérito que me estavas a dar agora, o que é que as pessoas interpretam mal sobre ti quando te conhecem? Eu acho que a minha mulher conta-me uma história. Ela trabalha comigo na companhia e é uma pessoa a par comigo, é tão responsável como eu para nós termos o sucesso que estamos a ter.
A Sónia costuma-me dizer que quando me conheceu, nós conhecemos também no trabalho. Que cheiro. No nosso ex-trabalho, porque ela também mudou de vida. Também? Porque ela é fotógrafa, era engenheira, mas agora é fotógrafa. Agora já, na altura tirava fotografias e agora dedicou-se mais a sério a isso. E que eu era um bocado snob, ou que não falava com não era assim muito simpático ao primeiro toque, o que é muito estranho, porque eu sempre me senti uma pessoa simpática e de sorriso fácil. Mas pelos vistos não sou assim. Portanto, isso é uma das coisas que eu acho muito estranho que ela me disse, e que eu acho que já ouvi mais uma ou duas pessoas que ao primeiro toque é meio estranho. Eu acho que é por defesa, porque eu sou um bocado tímido, na verdade. E eu acho que por defesa não fico logo muito à vontade. Talvez seja isso. Eu sei que é difícil de perceber. Ou se calhar tu comigo não sentiste isso, mas se calhar tu falámos sobre o objetivo de falarmos aqui, e, portanto havia um objetivo concreto, mas se calhar na rua assim. Eu pessoalmente também sou uma pessoa muito tímida, portanto, pronto. Sinto também aquilo que estás aqui a dizer. Então há pessoas que confundem essa timidez com uma certa. Mas pronto, mas depois pelo visto isso não impediu de me casar com ela, portanto correu tudo bem. Exato. É ótimo. Portanto, mudaram os dois de vida, ficámos a trabalhar na companhia. Sim, ficámos dois pobrezinhos. Parece ser um cenário. Sim, é amor e uma cabana. Aquele cenário romântico realizado nas histórias. Completamente. E aqui numa parte mais profissional, como é que aquilo que tu fazes impacta a vida das pessoas? Sei que já falaste aqui um bocadinho da parte dos miúdos, de haver aqui esta interação, de eles poderem fazer parte, passar uma mensagem, mas e nos outros públicos, o que é que tu sentes? Eu não sei como é que impacta, mas o que eu sinto, eu sei como é que me impacta a mim, o que eu acho que, ou seja, eu vejo o reflexo daquilo que eu crio de uma maneira muito diferente consoante o tipo de projeto. Por exemplo, nas criações mais, digamos, de espetáculos para adultos ou criações mais autorais, eu acho muita piada perceber que as pessoas que vão ver ou assim têm opiniões às vezes extraordinariamente divergentes daquilo que eu quis dizer. Eu passo algum tempo a trabalhar as cenas e às vezes são processos mesmo muito morosos, quase de relojoaria, em que tu tens que analisar bem o que queres dizer. Dá imenso gozo pensar em diferentes formas no palco de dizer aquilo, através do acting, através da cenografia, enfim, whatever. E agir, chegar depois lá fora às pessoas e perceber que aquilo que elas viram foi uma coisa completamente diferente. Do que escreveram. Sim, ou pelo menos do que tu uma mensagem que lá está. Sim, às vezes nem é uma questão de mensagem, porque eu acho muita piada a ideia de que não tem que haver uma mensagem. Eu adoro quando as pessoas me dizem para não perceber nada, porque isso para mim tem interesse, sempre teve interesse mesmo a trabalhar com miúdos. Eu não percebo o que é que a pessoa quer dizer, ou eu não percebo o que é para fazer. Então eu acho isso um ótimo campo, porque de alguma forma não há aquele assumir que há esta linha, estás a ver? Mas voltando à questão, acho que é interessante, mesmo quando eu faço trabalho de direção de leituras de textos, no Esta Noite Grita-se, com o Filipe Abreu, que é quem dirige comigo essa iniciativa já há 8 anos. Nós já lemos para cima de 40 textos e é muito interessante, depois de imensos ensaios com os atores, a destrinçar o texto, a saborear cada palavra, perceber que há significados que só descobrimos ou nas últimas leituras ou depois em conversa com o público. E é porreiro olhares para isso, porque é como esta coisa de tu crias um determinado objeto que tu sabes ter uma certa cor, um certo peso, uma certa textura, e depois pegas nisso, entregas à pessoa e a pessoa pega de uma maneira estranha. Então não é assim que se pega. Se transforma. Não, exato, essa pessoa está a ver outra coisa. Isso para mim é super, super bonito e isso dá-me imenso gozo de ver. E depois o trabalho com os miúdos aí tem uma gratificação muito imediata quando trabalhamos com miúdos, porque de alguma forma nós temos trabalhado também às vezes com populações daquilo que nós ouvimos dizer são os bairros complicados, não é? Trabalhamos em Marvila, Chelas, com 500 e tal, 600 miúdos, e às vezes há miúdos que não têm voz mesmo, mas quando eu digo não têm voz, não têm mesmo, porque o problema às vezes deste tipo de populações que estão mais guetizadas é que são fortemente sedentárias, os miúdos não têm às vezes tantas oportunidades de ir ver outras coisas e quando tu chegas lá com uma possibilidade de liberdade e de escuta diferente, mas acima de tudo é um lugar para falar, sabes? E quando tu permites que se vá fazer um espetáculo ou dizer um poema ou fazer um movimento a partir de uma coisa que eles sentem, de repente eles vão ser escutados sem qualquer tipo de constrangimento nem de censura, que às vezes no ambiente escolar formal, no modelo que nós temos,
não é fácil. Tens turmas muito grandes, depois é o mau comportamento, e depois é uma bola de neve que não permite que os professores tenham capacidade naturalmente de agarrar isso. As médias curriculares são super exigentes e, portanto, de alguma forma é quase como um pequeno espaço de liberdade. E nós já vimos isso acontecer, já tenho montes de histórias com miúdos que são de ir às lágrimas, mesmo. De ir às lágrimas. Só acho que é um tema muito importante que estás aqui a falar, e penso que isso se calhar também se enquadra um bocadinho com um dos maiores desafios que se calhar tiveste na tua carreira. Ia-te perguntar se podias partilhar uma dessas histórias aqui. Sim, sei lá, essas histórias, desafios de carreira. Olha, se calhar conto uma destas com os miúdos, que pode ser interessante. Mas isso não foi. Sim, foi quando eu fiz um mestrado na Escola de Superior de Teatro e Cinema, na área de teatro e comunidade, e nós, num dos estágios que fiz, ou um dos trabalhos de campo que fiz, foi na Amadora, na altura, e fizemos um trabalho basicamente de tentar ativar o que é uma escola, uma biblioteca numa escola. Uma escola mesmo complicada, rodeada por bairros muito degradados, e portanto trabalhei com um grupo de miúdos do primeiro ciclo, basicamente miúdos entre os 7 e os 10. A ideia de biblioteca. A biblioteca na altura era uma sala de arrumos, tipo armazénzito, uma coisa pequenina, em que os livros não tinham propriamente nenhum tipo de preponderância, nem havia muitos. Então trabalhei com os miúdos, alguns miúdos muito, muito, muito complicados. E lembro-me particularmente de um miúdo que era um miúdo que basicamente vivia abandonado, de género, não tinha pais, vivia com os avós, mas ele basicamente andava pela rua o dia todo, não tinha propriamente alguém que cuidasse dele constantemente, né? Estava muito abandonado. E era um miúdo que tinha muitas dificuldades da escola, como era natural, uma vida assim é difícil não ter, né? E estava prestes a chumbar, estávamos perto do final do ano, porque ele cometia o quê? Muitos erros. A professora dizia que ele não podia passar da terceira para a quarta classe, ou da terceira para o quarto ano, porque cometia imensos erros. E o miúdo era um miúdo super doce mesmo. E criámos uma ligação próxima, e nos últimos dias tivemos um espetáculo, uma espécie de espetáculo, atividade com pais na biblioteca. Claro que ele não levou ninguém, não é? Naturalmente. E depois fizemos aquilo que correu muito bem, que os pais que conseguiram ir participaram, e ele no final entregou-me uma carta. Uma carta, ok, tudo bem. Eu li a carta, e era uma carta extensa, com uma declaração de amizade muito forte, para um miúdo de 9 anos. Eu li a carta toda, mas uma carta ainda grande, com palavras, coisas. Não havia um único erro. Este era um miúdo que dava erros, 3 erros a cada frase. Não conseguia dava pelo menos 3 erros em cada frase. Mas como ele estava investido emocionalmente, não deu um único erro. Mas nessa carta que ele escreveu. Sim, que é porque o projeto envolveu de uma forma emocionalmente, ele dedicou-se bastante, e depois eu peguei na carta, entreguei à professora e ia falar com ela, olha, isto não foi ele que escreveu. Não foi ele que escreveu, porque eu sei que foi ele que escreveu, ele teve a escrever. E ele acabou por passar, miúdo, por causa dessa carta. E tu aí percebes que às vezes, ou muitas vezes, a maior parte dos problemas que nós temos nestes ambientes agressivos ou de falta de voz, é mesmo isso, é a questão de não teres às vezes possibilidade de ouvir esta pessoa com ouvidos. E de certa forma abraçá-las, tipo. Sim, mas é um abraçar que não é passivo, estás a ver? Porque este puto fez muito trabalho artístico, criou coisas, e ao criar desbloqueou coisas também. E isto, o meu trabalho não foi terapêutico, não tinha esse objetivo. Eu não sou um terapeuta, eu sou um artista, não é? Mas é mesmo. E eu tento sempre dizer isto às pessoas com que trabalhamos. Mas naquele momento foi, claramente, mudou a vida daquele miúdo, pelo menos naquele momento. E pronto. E essa história marcou-me bastante. Acho que é uma história muito poderosa, até pelo próprio desfecho, porque se percebeu que o rapaz era de facto capaz e que escreveu aquela carta com... Mas muito chão, percebes? Com a melhor das intenções, e deu tudo para escrever, porque de facto foi algo que ele estava impactou-se, e foi muito importante para ele. E depois desta história que contaste, há algo que na tua área as pessoas interpretem mal, ou que não tenham bem a noção correta do que é daquilo que tu fazes? Não, quer dizer, não sei, lá ver, eu faço coisas muito diferentes, não sou conhecido por fazer uma coisa em particular, e nem sempre isso funciona a meu valor, mas eu não quero saber, porque interessa muito trabalhar coisas muito diferentes, e até porque depois as minhas criações vão beber às várias experiências. Para te imagina, no Esta Noite de Gritas, que é um festival
já com muita visibilidade nacional, trabalhamos com muita gente e algumas das pessoas são muito conhecidas. Acabamos por ter a oportunidade de trabalhar o texto, a palavra, a oralidade, estás a ver? Só numa perspectiva de aquele teatro em que tu podes fechar os olhos e ficas a imaginar as cenas. Nós, aliás, até temos um podcast. De vez em quando lançamos alguns episódios mas não têm qualidade de podcast normal, são coisas gravadas ao vivo. E, portanto, temos alguns textos que trabalhámos os direitos, obviamente que essa é a grande dificuldade. Nós temos para cima de 40 textos gravados, mas não podemos emiti-los, só alguns. Esses estão disponíveis. Portanto, porquê? Porque as pessoas perceberam que havia aqui, de certa forma, uma ligação ao teatro radiofónico. Algumas se lembram de há muitos anos que havia na rádio um teatro radiofónico que basicamente lia peças de teatro com apoio de sonoplastia e criava os ambientes. Pronto. Mas quando falas em criar os ambientes, era narração ou era mesmo também parte sonora de Era parte sonora mesmo. Tem um nome que agora me estou a esquecer, tem um nome técnico para quem faz tem uma série de objetos e fazem os sonzinhos todos. Foley. É Foley. Não me estou a lembrar agora. Sim, eu acho que a leitura de textos tem permitido esta ligação também um bocadinho a este teatro radiofónico que as pessoas estavam habituadas a ouvir, não é? E o facto de nós temos isso no nosso podcast, não é? E não é a mesma coisa que o teatro radiofónico, porque o radiofónico tinha toda uma, para além daquilo que era a leitura dos textos e da interpretação dos textos, tinha também o denominado Foley, que fazia os vários sons, não é? Nós não fazemos isso, mas nós de alguma forma trabalhamos a palavra mesmo com total foco. E, portanto, os ensaios são ensaios mesmo de perceber o texto, de trabalhar a dramaturgia e depois trazer uma versão ainda em carne viva para os espectadores, porque não são assim tantos ensaios, são alguns, mas não são aqueles que normalmente tu tens quando vais fazer um espetáculo mesmo, digo, convencional. Então essa ligação com o texto traz essa coisa mais, digamos, estruturada do texto. Depois eu, nas criações, vou um bocadinho mais fora de pé, e pegam em textos que são literários, textos que são, ensaísticos, se quiseres. E, por exemplo, eu tenho um exemplo que é um tríptico que eu estou a fazer, já fiz 2. Ok. São os estudos sobre o desejo, que é exatamente sobre isso. São estudos, são espetáculos de estudo, em que eu trabalho um tema, que é o desejo. E eu fiz o primeiro em 2019, o Barão, que teve na altura, bastante sucesso, teve algumas premiações e tal. Foi engraçado trabalhar isso, e trabalhei a partir do Aldous Huxley, que tem um livro muito interessante, são As Portas da Percepção. Basicamente foi as experiências que ele fez com LCD, que estupidez. LCD é outra coisa. Ele pôs o LCD, aquilo não lhe correu muito bem. Não é LSD e aqueles cogumelos mágicos. E ele, basicamente, o que ele faz é descrever a experiência que ele tem com isso. E isso é um livro bastante importante e interessante sobre as experiências fora da mente, não é? Mas essa obra da qual tiraste, depois criaste a tua peça, não está diretamente relacionada com ou seja, a própria obra não é uma peça de teatro. Não. É que depois fizeste a adaptação para... Sim, fiz um cruzamento entre isso e o Barão do Branquinho da Fonseca, que é um texto extraordinário deste autor português do século XX, meio romântico, aquilo não se enquadra bem no romantismo. Há outro nome para a corrente literária daquilo sincero, mas é um texto incrível. Aliás, o Edgar Pera fez um filme aqui há uns anos muito conhecido chamado O Barão, mas a minha aproximação não teve nada a ver com isso. Foi um cruzamento entre a personagem do Barão, que era uma personagem incrível, e um inspetor que vai visitar o Barão à sua aldeia recóndita no norte de Portugal. E desse encontro entre dois opostos trabalhei a ideia de desejo. Juntei isso com... Diz? Conseguiste juntar essas... Pois, e juntei isso também com algumas passagens do Aldous Huxley. Foi muito interessante. E depois em 2022 fiz o Orla, que é o tomo 2 deste tríptico, que foi uma ligação entre um texto fantástico do Guy de Maupassant, que é o Orla, que é sobre uma espécie de presença que surge na vida de um homem e que começa a estragar-lhe a vida. E trabalhei isso, basicamente, e que criei uma adaptação a partir disso e de alguns autores, obras de arte plástica, fotógrafas, enfim, fiz uma mescla, uma mistura. Nesta linha muito, muito emocional. E enquanto dramaturgo, que acho que parte um bocadinho dessa parte, como é que é para ti porque acabas por não estar em palco?
Estás sempre na parte de trás ou se calhar escondido na plateia, não sei onde é que geralmente costumas encontrar. Estou em casa a chuchar no livro, enrolado em posição fetal. A ver se corre tudo bem, se está tudo a correr bem. Basicamente é isso. Pronto, era isso mesmo. Te ia perguntar como é que era para ti esse momento em que de repente vês a tua peça a ir a palco e de repente, ok, fugiu do meu controle, agora já não tenho nada. Sim. Estou longe disto. É um momento, eu não gosto de nada, por acaso, não gosto nada desse momento. Não gosto no sentido em que para mim é um bocadinho. Por um lado é essa coisa de já se libertou, já está o bebê, já está parido, não é? Sim. Mas depois ao mesmo tempo é assim um bocado angustiante estar ali. Será que o público vai gostar disto? Será que não vai e tal? Isso é um bocadinho preocupante, mas eu gosto mais da parte dos ensaios, claramente. Sim, se alguém quisesse fazer aquilo que tu fazes, que conselho é que darias? Se quisessem agora começar. Então, olha, o conselho que eu acho que é o conselho básico é ler muito teatro, ir muito ao teatro. São duas coisas importantes, não é? Mas não só. Ou seja, ir ao cinema, se gostares de cinema, vai mais ao cinema então. Embora queiras fazer teatro, lê muitos livros, observa coisas e tenta escrever coisas, ou seja, treinar constantemente esse músculo de ver coisas, mastigar e depois produzir algo com isso. Isso é muito importante, mas acima de tudo ter algumas referências, ter algum mundo, porque se não tiveres mundo depois não consegues criar outros, é muito difícil, ou então achas que estás a criar outros que até podem ser muitas vezes para ti. Mas depois ficas no tipo, só os grilos à volta, cri, ok, muito engraçado. Pronto, portanto é muito importante ir ver coisas, muita coisa, beber muita coisa. Há uma história que eu costumo contar muitas vezes, só mais aqui de curiosidade, eu costumo às vezes ter com os meus amigos e com pessoas que vou conhecendo, que há sempre aquele receio de, que me dizem isto muito, gostava muito de começar a escrever, mas tenho medo, tenho receio. Eu acho muito curioso. E agora perguntando-te a ti também, porque falaste as pessoas devem escrever, ir ao teatro, ver teatro, escrever, é um bocadinho se calhar combater este erro, ou este medo de errar, este receio, porque na realidade estamos a escrever algo que ainda não foi para fora, é algo que estamos nós a dar vida. Sim, eu acho que não é uma resposta certa para isso, sabes porquê? Porque quando a pessoa diz eu quero escrever, tem que perceber porque é que ela diz isso. Quer escrever porque quer ser entendida como uma pessoa que pensa sobre as coisas de uma forma fixe, gosta que os outros percebam isso, ou a pessoa, ou quer escrever porque isso é uma necessidade intrínseca, estás a ver? E acho que são duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, não sei muito bem porque é que eu gosto, acho que às vezes é uma mistura das duas coisas. Acho que é importante a gente saber porque é que quer escrever, mas acima de tudo é preciso escrever primeiro para nós e para termos gozo em criar uma coisa que já não depende de nós. É uma coisa que eu conto muitas vezes a colegas da minha experiência de escrita, a coisa que me dá mais gozo é quando as personagens começam a falar sozinhas, género. Não, é mesmo, é tipo... Sem estar no guião. Não, tipo, estás a escrever, não é? E a dada altura já não estás tu a escrever. Estão as personagens a interagir com elas. Porque tu já não podes, se a personagem estiver bem construída, tu já não podes alterar-lhe, ou seja, se um disser olá, o outro não está a dizer olá daquela forma, vai dizer outra coisa. Porquê? Porque todo o seu percurso e a sua solidez, a sua coerência dramatúrgica impedem que ela fale de outra maneira. Então, essa é a parte de gira, de repente começa sozinho, começa a existir para além de ti. E portanto, mas só para completar a minha resposta à tua pergunta, há coisas aí que as pessoas têm que estar atentas. Há calls para escrita, há residências. Nós, por exemplo, no nosso sexto ano de escrita temos uma coisa muito importante que eu aproveito aqui o canal para divulgar, que é o Prémio Nova Dramaturgia da Autoria Feminina, porque nos apercebemos, eu e o Filipe Abreu, 2 homens, que há pouca escolha de textos femininos. Portanto, se a vida de algum tempo quiseres fazer como nós quisemos ter um equilíbrio de género, por exemplo, queremos equilíbrio entre português e fora de Portugal, foi muito difícil à altura, porque tu ias ver os clássicos, é tudo homens, não é? E mesmo no contemporâneo tu tens dificuldade em ter uma representatividade da voz feminina. Sério? Da mesma forma, não é? Tu vais a ver e tens para aí 15% de obras de mulheres traduzidas e originais. Sim, não então criámos um prémio que já vem na 4ª edição, tem tido mais de 100 concorrentes todos os anos, Portugal, Brasil, África, alguns também, e tem sido uma viagem incrível, porque para mim o que é mais interessante é que tu acabas por conhecer vozes que não conhecerias de outra forma, não é? E de género que às vezes não tem nada a ver com a tua vivência. Eu sou um homem branco, vivo em Portugal, não tem nada a ver com se calhar uma autora
negra que vive no Brasil, estás a ver? São mundos muito diferentes e isso é super importante. Nós, quando fazemos teatro, percebermos, mesmo que nós falamos de temas de homem branco, percebamos que há temas que fazem e afetam isso, estás a ver? E então, nesta parte do afetar há algo muito importante também, que é nós próprios. Sim. E gostava de perguntar como é que tu geres a tua saúde mental com o teu trabalho. Qual saúde mental? A tua? Há pouco é que já não tens. Certo. Mas pronto, aposto que ainda há aí um restinho. Sim, que ainda tens. Claro. Como é que geras? Com dificuldade alguma, porque é muito importante. Obviamente que ao longo dos anos fui trabalhando a minha saúde mental com algum cuidado. E agora a grande vantagem hoje é que, por exemplo, se eu me sentir cansado, o trabalho que faço é um cansaço não arrependido. Não sei se estás a perceber. Porque num trabalho que me deixasse menos contente, o que acontecia é que aquele cansaço não servia para nada. Estás a ver? Não tinha utilidade. Agora, assim, se cair para o lado, já é cair para o lado, mas ok, cair para o lado, mas atenção, eu ia fazer uma coisa que me fazia sentido. Mas acho que é interessante a tua pergunta e é importante, porque encontras muita malta, especialmente em áreas que implicam a exposição e a expressão. Eu acho mesmo que o teatro é uma área que também desgasta imenso. Exige tu estares presente e não estares presente ao mesmo tempo. E acima de tudo exige que tu trabalhes com coisas que tu naturalmente no dia a dia escondes. Isso é saudável por um lado, porque tu aprendes que enquanto ser humano, e por causa de uma sociedade com tanta gente e complexa, foste obrigado a esconder essa parte, não é? E a ser social e estás com as outras pessoas de uma forma com uma certa persona, e tu no teatro aprendes a desconstruir isso e aprendes a dizer, quero saber, eu vou na rua e vou sorrir se me apetecer, eu vou vestir desta forma, e crias uma ideia mais livre, mas depois isso não vem sem consequências, que é tu trabalhas sempre num sítio que é mais sensível e trabalhas com as emoções que são as tuas. Portanto, ficas muito mais vulnerável, exatamente. Portanto, é preciso ter muito, muito cuidado, e é preciso também assumir isso com alguma coragem, e as pessoas devem procurar sempre ajuda, sempre que possível. Boa. Miguel, vamos agora aqui entrar numa nossa rubrica, que é a rubrica das perguntas rápidas, os chamados quick shots. São perguntas quase de sim ou não. Ok. Portanto, mas tenho que dizer só sim ou não, ou posso dizer outras coisas? Não, é tipo sim ou não, mas exigem respostas com mais palavras do que sim ou não. Ok. Sim. Ótimo. Vamos a isso. Pronto, vamos a isto? Tem que ser? Vamos então, Miguel. Qual é que é a tua frase clichê favorita? Ai, meu Deus. Por amor da santa. Ananás na pizza? Sim ou não? Sim. O que é que levarias para uma ilha deserta? A minha mulher. Muito bem. Dia ou noite? Noite. Banda favorita? Radiohead. Qual é a tua palavra favorita? A minha palavra... galifurfo. Ok, curioso. É quando encontras uma coisa, imagina, quando não sabes o que é um bocadinho de qualquer coisa. O que é isto? Tipo um bicho, não é um bicho? O que é aquilo? Um galifurfo. Acho que é uma palavra bem gira. Vou levar essa palavra daqui. Sim, espero. Se tivesse um livro sobre ti, qual é que era o título que darias? Não tinha um livro sobre mim. Era o título. Super poder que não, depois posso corrigir. Então, chamava-lhe Sobreviver. Sobreviver. Mas era sobreviver, tipo, estás a ver? O trocadilho? Sobreviver. Estou a perceber. Super poder que quisesses ter? Super poder? Teletransporte. Comida favorita? Tacos. Qual é o teu hábito mais caricato? Hábito mais caricato? Não sei se é bem um hábito, mas sou bué parvo com os meus filhos, tipo, na rua. E eles às vezes têm vergonha. Consigo imaginar. Filme, livro, série favorita, tens? Olha, série, talvez como é que se chama aquilo? Succession. Livros vão mudando ao longo dos anos, favoritos. É super difícil, mas talvez agora assim de repente a impressão. A Caverna do Saramago. E disseste-me série, livro. Série, livro? Filme, tive durante muitos anos o Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Mas sim, pode ficar esse. Que insulto é que tens orgulho que te chamem? Idiota. Como é que se chamaria o teu grupo de fãs? Como é que se chamaria o meu grupo de fãs? Os Miclinas.
Gostas de trabalhar sozinho ou és mais jogador de equipa? Epá, é a resposta bonita ou a resposta sincera? A sincera. Eu gosto mais de trabalhar sozinho quando é coisas criativas, não é? De escrita, mas gosto mais de trabalhar em equipa quando é tipo para criar a peça no final ou criar um espetáculo. Gosto mais de trabalhar em equipa, definitivamente. Qual é a coisa mais estranha que tens na tua lista de coisas que queres fazer antes de morrer? Não é assim tão interessante a minha lista. Coisas mais interessantes que eu quero fazer antes de morrer. Então, estranha. Estranha, a coisa mais estranha. Coisa mais estranha. Pá, não. Terrível. Convidado tão pobrezito que tu tens, pá. Sei lá. Já sei. Passar um mês a dormir num mosteiro. Um mês a dormir num mosteiro. Curioso. Okay. Se tivesses que comer uma comida para o resto da tua vida, qual é que seria? Uma comida para o resto da minha vida. Peixe grelhado. Se pudesses começar um rumor sobre ti, qual é que seria? Um rumor? Um rumor sobre mim. Ele ainda não deu tudo que tinha a dar. Ok. Se pudesses saber da vida privada de alguém, quem seria? A vida privada de alguém. Eu não costumo ter muito interesse em vida privada, porque está-me aqui a dar alguma dificuldade. Não há problema, é uma resposta como qualquer outra. Pronto. Está fantástico. Por fim, completa o verso. Ainda te lembras, amor, como tudo começou. Se te esqueceste... Vou-te contar de novo. Era preciso rimar? De todo. Ok, não sou muito bom a rimar. Muito bem, terminamos então aqui a nossa parte de quick shots, de perguntas rápidas. Sei. Passaste com sucesso. Tens algum projeto para lançar em breve? Eu tenho vários. Nós na companhia temos várias coisas a acontecer. E para o ano... Escolhe um. Qual é aquele que para ti é o mais... Ok, então pronto. Nós estamos a preparar, estamos a fazer pré-produção de um espetáculo que vai estrear, na verdade, no Algarve. Se tudo correr bem, em Portimão, na minha terra natal. Que é a primeira vez que vou fazer. Vai ser assim muito importante também para mim, porque é a primeira vez que levo lá uma criação minha, e chama-se, ou vai-se chamar, É e Não É. E não. Que é um espetáculo dirigido a todos os públicos, portanto, públicos mais jovens, mas também para famílias. Já tens data? Sim, vai estrear em maio, não tenho a certeza ainda da data, porque ainda estamos dependentes também do resultado da Direção-Geral das Artes. É manter-nos atentos, então Sim. Maio há de ser a data. Fantástico. Sim. Se não estivesse a fazer o que fazes, estaria internado, portanto, não sei qual é que seria um hospital psiquiátrico, qual é que é mais próximo à Miguel Bombarda, acho que já não aqui funciona. geograficamente também não sei. Mas estaria provavelmente sim, estaria aí em maus lençóis, mas estavas-me a dizer uma alternativa de profissão, por exemplo, sim, não é? Por exemplo. Não, quer dizer, se calhar se não tivesse a fazer o que faço, estaria ainda na engenharia. Muito bem. Agora, só para terminarmos, temos aqui a nossa pergunta de assinatura. Se quebrasses a quarta parede da tua vida, o que dirias ao público que estaria a acompanhar o espetáculo? Ainda falta muito para acabar. Lindo. Miguel, obrigado por este momento. O prazer foi meu, Nuno. Muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram e desejo maiores sucessos para o vosso podcast. Hoje quebrámos a quarta parede com Miguel Maia, tivemos uma visão mais profunda sobre o mundo do teatro, o que é ser dramaturgo e também gerir uma companhia de teatro. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais e não percam o nosso próximo episódio. Até à próxima.